Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvinte. Hoje, no nosso programa Relações de Consumo, de Defesa do Consumidor, nós vamos abordar o assunto juros. Juros compostos, juros simples, juros moratórios, juros compensatórios, juros remuneratórios, enfim. Quais são os direitos do consumidor diante das práticas de financiamento, onde necessariamente estão embutidos juros? E aí nós vamos começar esclarecendo, né, como a nossa legislação aborda, como ela dispõe sobre essa questão dos juros. Vamos começar lá pelo Código Civil de 1916. No Código Civil de 1916, os juros eram permitidos, mas eram limitados. Lá dizia que era possível cobrar juros de 6% ao ano, e a lei admitia que, no máximo, isso fosse dobrado. Ou seja, o que daria alguma coisa em torno de 12% ao ano. Muito bem. Aí veio uma lei, lá na época do Getúlio Vargas ainda, a chamada Lei da Usura, que fixou e que limitou juros em 12% ao ano. Portanto, a partir desta lei, a chamada Lei da Usura, cobrar juros diferentes de 12% ao ano, ou seja, superior, né? Superior. Diferente poderia ser, só não poderia ser superior a 12% ao ano, seria crime, né? Crime sujeito, portanto, à sanção penal. Crime de usura. E aí nós avançamos e o Brasil entrou num período depois de ditadura militar, e saiu uma lei do sistema financeiro na segunda metade da década de 60, e esta legislação permitiu que o sistema bancário cobrasse os chamados juros de mercado, ou seja, afastou a aplicabilidade da lei da usura ao sistema financeiro, ao sistema bancário. Esse sistema bancário, então, ficou autorizado a cobrar juros superior a 12%, portanto, há um limite estabelecido pela lei da usura, se for assim na realidade do mercado. Então, eles começaram a cobrar juros diferentes ou superior a 12% ao ano e continua assim até hoje. Muito bem. Aí veio a Constituição de 1988, uma Constituição restabelecendo a democracia, uma Constituição cidadã. E no artigo 192 dessa Constituição cidadã, democrática, nós voltamos a limitar juros. Artigo 192, parágrafo 3º da Constituição, estabeleceu o limite de 12% ao ano, sob pena de cobrar, diferente disso, superior a isso, implicar em usura. Ou seja, podemos dizer que a nossa Constituição de 88 recepcionou a chamada Lei da Usura, porque era absolutamente consoante, compatível, né? Recepcionou o espírito daquela lei de 1933 do Getúlio Vargas, Lei da Usura. Então, a Constituição estabeleceu o limite de juros. Só que essa Constituição criou uma inovação dizendo o seguinte: o limite de 12% de juros eram de juros reais. E eu comecei apresentando o programa falando de juros moratórios, juros compensatórios e juros remuneratórios, né? E trouxe, então, a Constituição um termo novo, juros reais. E o que seria juros reais? Né? E eu, sinceramente, até hoje não tenho uma explicação convincente do que sejam juros reais. Ficou, então, ali um dispositivo na Constituição que nós poderíamos dizer que não era auto-aplicável, dependeria de regulamentação. E essa regulamentação deveria ser feita através de uma norma complementar. Norma essa que até hoje não saiu. Muito bem. Aí veio o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor foi promulgado em 1990, entrou em vigor em 91. E o Código de Defesa do Consumidor não limita juros. Em momento nenhum desta lei 8.078/90, temos já a palavra juros.
E trouxe uma grande confusão, porque alguns intérpretes, de forma equivocada, começaram a confundir uma passagem que temos lá no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte, que na cobrança de multa, demora, não poderia ser superior a 2%. E muita gente entendeu que os juros não poderiam ser diferentes de 2%. Nada disso, isso é um equívoco. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, não disciplina juros. O que ele fala lá de 2% é multa demora. O que significa? Multa pelo atraso no pagamento. O que não tem nada a ver com juros. Então, se uma determinada pessoa, se um determinado consumidor não cumpre com a sua obrigação em dia, por exemplo, o pagamento é dia 10 e ele paga no dia 11, ele está inadimplente. E ele poderá sofrer uma sanção de 2% pela inadimplência, ou seja, pela mora, pelo atraso. Agora, se esse consumidor continue em atraso por mais um mês, pode ser aplicado a esse consumidor juros de demora. Ou seja, porque o capital tem que ser remunerado. Ele sofre a sanção pelo comportamento, atraso. Mas como o capital merece uma remuneração, seria razoável cobrar uma remuneração de juros pelo capital, uma vez que esse pagamento não vem. A questão é, qual é o limite de juros? Então o CDC não estabelece esse limite. O que eu tinha dito é que a Constituição estabelece o limite de 12%. Então a interpretação me parecia muito razoável, é de que esses juros de mora não pudessem ultrapassar 12% ao ano. Muito bem. Aí vem o Código Civil. O Código Civil atual, né? Então aquele Código de 16 que começou o programa, ele foi revogado pelo atual Código Civil. Alguns começaram a chamar esse de novo Código Civil, mas já não faz mais muito sentido chamar de novo Código Civil, porque ele está em vigor desde 2003, então já é o atual Código Civil. O atual Código Civil também voltou a disciplinar juros. E aí trouxe uma liberdade muito grande para os juros. O artigo 406 do atual Código Civil diz lá que os juros, quando não forem convencionados, então observe o seguinte, quando não forem convencionados, a lei está abrindo a possibilidade para a convenção, ou seja, que o contrato diga e fixe qual é o limite de juros. Então, pela leitura do artigo 406, quando os juros não forem convencionados, o limite é juros de mora da Fazenda Nacional. A pergunta é, o que é juros de mora da Fazenda Nacional? Quando você, ouvinte, está lá assistindo a televisão, o jornal, ou lendo o jornal, e vê lá o que os economistas chamam de taxa Selic é exatamente os juros de mora para a Fazenda Nacional. Então, o Código Civil diz o seguinte agora, quando não for convencionado, portanto, permitido convencionar, quando não convencionado, serão os juros praticados no mercado, ou seja, taxa Selic, o que a gente observa nesse momento que o Brasil começa a aumentar a taxa de juros via Copom. Então, esse é a redação do Código Civil. Muito bem. E aí, nós temos também, ainda no âmbito ali do início dos anos 2000, em 2002, né, nós temos a Emenda Constitucional 40. O que é a Emenda Constitucional 40? Já que o artigo 406 permitiu juros, esse artigo afrontaria, vamos dizer assim, a Constituição que estabeleceu o limite. Então a Emenda Constitucional 40 vem e apaga, né, passa a borracha no artigo 193, acabando com a limitação de juros na Constituição. Então a Constituição, a redação atual, o texto atual da Constituição, lá no artigo 192, não temos mais o parágrafo 3º com aquela redação original, ou seja, não tem mais limite de juros pela Constituição. Então, a regra agora é o Código Civil, né? Os juros podem ser convencionados. Portanto, você, consumidor, muito cuidado, né, ao fechar um contrato. E você tem que tomar muito cuidado, consumidor, pelo seguinte, vamos imaginar um banco que te ofereça, por exemplo, a vantagem de um cheque especial. O cheque especial permite que o consumidor, quando não tem dinheiro, entre no chamado cheque especial e gaste além daquilo que ele tem como lastro, ou seja, como segurança de bom pagamento. E o banco passa a pagar por ele. Evidentemente, quando o banco paga pelo consumidor, esse consumidor é como se ele tivesse contraído o empréstimo e vai pagar juros desse empréstimo. E a taxa de juros pode chegar, em alguns casos, até 11%.
Mas, consumidor, não é bom negócio você entrar no cheque especial. Sabe por quê? Porque se você procurar o gerente do banco, ao invés de entrar no cheque especial automaticamente e tentar obter com esse gerente o empréstimo, a taxa de juros deve ser alguma coisa em torno de 4%, 5%, quase a metade daquilo que você pagaria automaticamente, né, aquilo que parece uma comodidade, entrar no cheque especial. Portanto, muito cuidado. Bom, até a próxima. Muito obrigado.